Se for um erro grosseiro, se for um erro grave, aí não há fungibilidade, nem poderia existir. É um erro grave, como é que o juiz vai receber um recurso no lugar do outro? Impossível. Impossível. Agora, tem situações, e essa é a segunda hipótese da fungibilidade, em que o recurso é interposto de forma equivocada, mas não por ignorância ou por desconhecimento do advogado. Não. Mas porque o advogado tem dúvida efetiva no recurso a ser interposto. O advogado tem dúvida fundada quanto ao recurso a ser interposto. E esta dúvida não tem origem na sua formação, na formação do advogado. Não, essa dúvida tem origem na própria lei. Muitas vezes a lei interpretada pela doutrina, a lei interpretada pela jurisprudência. Nós temos situações em que, se nós formos analisar a lei, o recurso é X, mas a jurisprudência vai dizer que é Y. Vai dizer que é Y. Eu vou dar um exemplo. Reconvenção é uma ação. Reconvenção é uma ação. Promovida por quem? Pelo réu. O réu promove a reconvenção. Tudo bem. A ação e a reconvenção são autuadas nos mesmos autos. Só que pode acontecer o seguinte, pode acontecer do juiz extinguir primeiro a reconvenção. Ele extingue a reconvenção e continua o processo. Só que ele aplicou que artigo? O artigo 267. Ele extinguiu sem resolução do mérito, por exemplo. 267. Pelo sistema atual do CPC, toda vez que o juiz aplica o artigo 267, ele profere uma sentença. Toda vez que ele aplica o 267, ele profere uma sentença. Se é sentença, qual é o recurso cabível? Apelação. É o que está no Código. No entanto, lembre-se, o processo continuou, só a reconvenção foi extinta, o processo continuou. Aí vem a interpretação da jurisprudência dos nossos tribunais. E eu vou me deparar com o seguinte, nesse caso, o recurso cabível é o recurso de agravo. Diz a jurisprudência, boa parte da doutrina, que o recurso cabível nesse caso é agravo. Veja que situação ficou o advogado. De um lado, a lei diz que é apelação. De outro lado, vem a interpretação jurisprudencial e doutrinária e diz que é agravo. Dúvida fundada. Que recurso ele interpõe? Ele não pode interpor os dois. Então ele vai escolher um, aquele que ele acha mais conveniente. Se o tribunal, se o juiz de admissibilidade, porventura, achar que o outro recurso era o cabível, ele tem que receber aquele interposto pelo advogado. Por quê? Dúvida fundada, segundo o professor Araquém de Assis, dúvida objetiva. Eu não sei qual é. Eu escolho um, mas pode ser o outro. E aí, então, nós temos a aplicação do princípio da fungibilidade. Princípio da fungibilidade. Tá certo? Entendeu? Bacana, ótima pergunta essa, hein? Vamos ver a terceira? Vamos lá. Professor, o prazo para a interposição de um recurso é dilatório? Você que é estudante de Direito, desde o primeiro dia que você entrou na faculdade, você ouve falar em prazo, né? As pessoas só falam em prazo, o perigo de perder um prazo. Meu Deus, isso é arriscado, muita responsabilidade do advogado, e é mesmo, e é muita responsabilidade do advogado. E a pergunta aqui é a seguinte, o prazo para interpor um recurso é dilatório? Isso pode parecer grego para algumas pessoas. Mena, pelo amor de Deus, o que é isso dilatório? Presta atenção, é fácil de entender. O prazo, ele pode ser dilatório ou perentório. Dilatório ou perentório. Dilatório é aquele prazo que admite prorrogação pela vontade das partes. Admite prorrogação pela vontade das partes. O perentório é aquele prazo que não admite prorrogação pela vontade das partes. Não admite. Então, o prazo para interpor o recurso é dilatório ou perentório? Será que as partes podem pedir para aumentar, prorrogar o prazo do recurso ou não? Ou não? Eu vou dar um exemplo. Imagine que o juiz proferiu uma sentença e estamos agora no prazo para recurso. Prazo para interposição do recurso de apelação. Admitam que as partes, em conjunto, atravessaram uma petição no processo,
pedindo prazo ou a suspensão do processo, tendo em vista que existe a possibilidade de um acordo. Tendo em vista que existe a possibilidade de um acordo. Tá? Então, na vigência do prazo de apelação, atravessar a petição, ó, juiz, suspende o processo porque há a possibilidade de acordo. O que será que o juiz tem que fazer? Será que o juiz suspende? Será que o juiz não suspende? O juiz não pode suspender, porque essa suspensão implicaria na prorrogação do prazo, e não pode, porque o prazo para recorrer é peremptório. O prazo para recorrer é peremptório. Veja, as partes poderiam muito bem atravessar uma petição, ó, noticiando o acordo. Ok, chegaram a um acordo, aí tudo bem. O que não pode é requerer a suspensão do processo na vigência, né, no decorrer do prazo de um recurso. Então lembre-se, o prazo é peremptório. É aquele prazo que os advogados costumam chamar de fatal. De fatal. Entendeu? Entendido? Vamos lá, ó, vamos ver a próxima pergunta, vamos ver, olha lá. Professor Fábio Mena, a parte vencedora tem interesse recursal para modificar a fundamentação da sentença? Olha que pergunta interessante, né? Falamos no primeiro bloco do interesse recursal. E aí vem a pergunta. Será que a parte vencedora, aquele que ganhou, tem interesse em recorrer para modificar a fundamentação de uma decisão? A fundamentação de uma decisão. Lembre-se, tem interesse recursal a parte vencida. Nós já vimos isso. A parte vencida. Quem ganhou, teoricamente, não tem interesse recursal. Agora, vamos admitir que o indivíduo promoveu uma ação, a fundamentação foi no Código de Defesa do Consumidor. A fundamentação foi no Código de Defesa do Consumidor. E o juiz, ao proferir a sentença, fundamentou a sua decisão com base no Código Civil, mas julgou procedente, mas condenou o réu. Ou seja, o autor ganhou. Será que o autor tem interesse recursal para modificar esta fundamentação? Será que ele tem esse interesse? A doutrina, ela não é unânime no tema, tá? Mas a posição majoritária é de que ele não tem interesse recursal. Ele não tem interesse recursal para modificar a fundamentação. Até porque, lembrem-se, fundamentação não faz coisa julgada. Não faz coisa julgada. O que faz coisa julgada é o dispositivo. O que faz coisa julgada é a decisão. Fundamentação não. Então, para que o autor ia recorrer? Para mudar? Para falar, olha, não é Código de Defesa do Consumidor e não é Código Civil? Qual seria o interesse dele em recorrer nesse sentido? Nenhum, até porque ele venceu. E lembre-se também que cabe ao juiz aplicar a lei. Cabe ao Estado aplicar a lei. As partes alegam, as partes procuram convencer o juiz com relação à veracidade dos fatos. Mas a aplicação da lei é obrigação do Estado. É ele que aplica a lei. Ok? Então, recorrer apenas para mudar a fundamentação, como eu disse, não é possível, acompanhando a doutrina majoritária. Mas tem sim alguns autores que sustentam o contrário. Entendeu essa questão de interesse? Interessante, né? É interessante mesmo. Vamos lá, próxima pergunta. Professor Fábio Mena, o que significa aquiescência? Que palavra difícil que ele falou agora, hein? O que significa aquiescência? Que você que está no seu notebook, você que está assistindo o programa, tem o notebook do lado, já deve ter ido no dicionário procurar lá no Google. Aquiescência. Olha, existe um pressuposto de admissibilidade, que inclusive nem coloquei no primeiro bloco, que é o seguinte, são três na verdade. O juízo, ao fazer a admissibilidade de um recurso, ele tem que observar o seguinte, primeiro, se não houve desistência do recurso. Se a parte desistiu do recurso, ela não pode interpor outro.
Claro, desistiu.